Você sabia que vai haver um julgamento final, onde todos estarão na presença do Deus Todo-Poderoso? Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. Eu quero ler para você ter esse privilégio de você ouvir a palavra de Deus e depois ela sendo expressada. Amém? Veja o que está escrito. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou-se lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto é um texto muito forte, porque o primeiro versículo aonde fala que João viu um grande trono branco e viu um assentado sobre o trono. Este era tão poderoso que a terra fugiu da sua presença. A terra e o céu não achou lugar para eles, porque este era todo poderoso e a glória estava com ele. Temido e respeitado entre todos. Você vê que Deus é tão grande, tão imenso, que os montes, os vales, a terra, o céu, as árvores, os peixes, todos louvam ao Senhor, fala o salmista. Então ele é todo poderoso, mas nesse dia ele vem para julgar todos que habitam na terra. E é interessante que João viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Aí ele viu abrindo-se livros. Só que abriu um outro livro que era o da vida, o qual julgava todos os mortos. Importante ressaltar que os que morreram no mar, o mar deu a vida, ou seja, Deus mostrou, levou para eles os que morreram lá. O mar, a morte, o inferno, todos eles. Se você for mais profundo, você vai ver que o fogo, todos eles deram os mortos que haviam guardado neles e foram julgados naquele dia. Agora, o segundo livro, ou livro específico, que era o que julgava através das obras. Veja o versículo de número 12, parte B. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este livro é o livro das obras, que ele fala a respeito do livro da vida. Justamente o tempo que eu tive para viver, está sendo escrito todas as minhas obras naquele livro. É importante dizer que eu quero fazer uma parábola, para que você possa entender que você esteja no salão e uma televisão bem grande, e ali alguém perguntar o que você fez. Sendo que nós temos as nossas mentes fracas, e então ali Deus vai dar o poder para que uma televisão grande passe em tudo que aconteceu na nossa vida, feito do bem ou do mal ou neutro. Tudo que nós fizemos vai ser passado ali.
E ali, seu app de vídeos curtos. Principalmente a parte feminina não tem pudor. Nós estamos vivendo um tempo em que o homem diz que é mulher e a mulher diz que é homem. Vivendo uma novela, uma mentira. Os leitores, os homens que fundam e firmam as leis são os maiores mentirosos, são os maiores ladrões. Então, como é que está este mundo e como é que está a vida do homem? Como está sendo escrito a história de cada um de nós no livro de Deus? Porém, a Bíblia diz que cada um vai dar de conta de si mesmo. Por isso que eu devo me preocupar por mim. Como está sendo escrita a minha história nos céus? Como se passará diante de mim a minha história? Como Deus está escrevendo a minha história? Será que essa minha história vai me reprovar diante de Deus e eu não irei subir, eu não irei entrar no gozo que está sendo preparado desde a fundação do mundo? Será que esta minha história vai me levar ao lago de fogo e enxofre? Pois o texto diz que aqueles que não foram achados, escritos no livro da vida, esses irão ser jogados no lago de fogo. Está escrito em 20 de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem muitas pessoas achando que estão fazendo certo e estão fazendo errado. Tem muitas pessoas que aqui são grandes demais, mas no céu vão ver que vão se dobrar. A Bíblia diz que não tem um joelho que não irá se dobrar naquele dia. Como é que está a tua vida? Como é que estão as tuas obras? Será que essas tuas obras irão te salvar? Será que as tuas obras irão te levar ao gozo eterno? Ou será que as tuas obras irão levar à perdição? Hoje ainda há tempo para nós corrigirmos essas coisas. Se a vaidade tem me tornado um ídolo e eu tenho olhado mais para a vaidade do que para Deus, se alguém tem sido mais importante do que meu Deus, se o que eu tenho tem sido mais importante do que Deus, então é tempo de analisar, de crer no Senhor, de velar pela minha salvação, porque tanto o lar eterno, o gozo eterno, a cidade celeste, a cidade santa está sendo preparado, quanto o inferno está sendo preparado. Mas um detalhe que nós precisamos entender: o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, que não tem mais perdão para eles. Porém, para nós que estamos vivos, Jesus nos deu um direito de escolha quando morreu na cruz do Calvário, para nós escolhermos o inferno ou os céus, ou fazemos as boas obras ou as más obras. Então, que nós possamos fazer boas obras a partir de hoje. É interessante que a morte não interessa. Você vai ver que o mar deu seus mortos. A morte, o inferno, não interessa. O que interessa é o dia do juízo de Deus. Aonde é interessante que quando ele fala que o céu e a terra se somem, desaparece, ele quer dizer que quando nós vamos estar diante de Deus, a nossa vida vai passar um branco do medo, o desespero que nós vamos ter naquele dia, porque nós vamos estar diante daquele que dá a ordem à vida, que dá a ordem à morte, que dá a ordem aos céus e à terra, as estrelas e tudo que habita. Nós vamos estar diante dele, do Todo-Poderoso. Por isso, fugiu tudo, não se achou lugar para ele. É aquele ditado: me fugiu o chão dos pés. É aquele ditado: meu coração saltou para a minha mão.
Então, neste dia, será dessa mesma maneira. Uai, seu app de vídeos curtos.